Obrigado, bom dia. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Comissão Parlamentar que dirigiu o convite ao Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas para estarmos aqui presentes e tentar lançar, então, algumas ideias para este debate. Eu cheguei tarde ao jornalismo e, quando cheguei, os telex já não se liam em máquinas na redação, já chegavam diretamente aos ecrãs do computador. Estávamos em 2000 e eu comecei num jornal digital que era ainda muito incipiente. Experimentei desde então vários tipos de imprensa, mas sempre num tempo de permanente angústia, sobressalto e incerteza sobre a certeza dos jornais, das televisões, das rádios. Nestes anos, os jornais e a comunicação social em geral procuraram novos modelos de gestão. Procuraram novos modelos de negócio, afirmaram-se novas potencialidades técnicas e tecnológicas e todos nós achávamos que tínhamos encontrado de algum modo a galinha de ovos de ouro. Mas neste percurso, aquilo que foi sempre sentido e de forma muito particular também por mim na minha vida enquanto jornalista foi que se despediram muitos jornalistas, demasiados jornalistas e arrisco nenhum administrador. Apostou-se numa relação de amor-ódio com as redes sociais, com aquilo que o leitor, o ouvinte, o espectador espera e quer do órgão de comunicação social. Neste caldeirão de coisas, neste caldo de práticas, a prática jornalista permanece, tantas vezes, pouco permeável à inovação ou a novas abordagens, é um facto. Mas é possível antever uma mudança quase imediata todos os dias, mesmo que ninguém acerte ou tenha acertado até agora no tal modelo de negócio. Eu, desde que cheguei tarde ao jornalismo, o debate foi feito sempre no fio da navalha. E já em 2008, um diretor da Escola de Jornalismo Digital de Espanha, José Severa, dizia que a indústria tem um problema, não consegue ganhar dinheiro a fazer o que fazia antes. Os nossos produtos, aquilo a que chamávamos notícia, aquilo a que chamávamos meio de comunicação social, já não contam, já não valem. O que está em crise não é o jornalismo, é o modelo de jornalismo que se pratica. No entanto, para mim, e aqui também enquanto representante do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, acho que a prática jornalística é só uma. O jornalismo é um só. Aquilo que nós nos confrontamos também nas queixas que nos chegam ao Conselho Deontológico são exatamente transversais aos diferentes meios de comunicação social. Se lermos os 11 pontos do atual Código Deontológico, e tenho quase a certeza que nesta sala muito poucos, se calhar, o terão feito na íntegra, apesar de caber nesta pequena pagela, digamos assim. Este atual Código foi aprovado em 2017, a primeira versão era de 1993 e aquilo que se mexeu na sua revisão de 2017 foi muito pouco. Mas foi também necessário para adequar a determinados aspectos do dia a dia dos jornalistas. Em todo caso, o texto deste Código Deontológico é igual para quem está na imprensa, no online, na rádio, na televisão, quem escreve num diário, ao minuto ou num semanário, numa agência ou num direto da televisão, no curto noticiário da rádio ou nos intermináveis diretos em looping à porta de tantas vezes de nada. Permitam-me que vos leia, não vos vou ler todo, apesar de ser curto, como vos disse, mas que vos leia 3 ou 4 aspectos inscritos no Código Deontológico. O primeiro, o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo, considerar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais. No quarto, e já vos li os 2 primeiros, no quarto lê-se: o jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista é a regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse público e depois de verificada a impossibilidade de obtenção de informação relevante pelos processos normais.
E não vos tomo mais tempo, leio-vos apenas o quinto e o sexto. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se revelem inexatas ou falsas. E o sexto, o jornalista deve recusar as práticas jornalísticas que violentem a sua consciência. O que falta então, qual é o desafio que se coloca então aos jornalistas nos dias de hoje? É que estes 11 breves pontos que todos os jornalistas deviam ter na ponta da sua prática e da sua língua, indicam-nos muito do caminho que deve ser o jornalismo e pelo qual se deve nortear o jornalismo. O que falta então é o de outras condições de trabalho, porque de facto é impossível fazer mais com menos e quase todas as empresas, para não ser injusto, fazem hoje cada vez mais com menos. O Nicolau Santos dava um exemplo muito claro, chegou a um semanário e fazia 4 ou 5 órgãos de informação, entre aspas. A desinformação que tanto nos preocupa e que tanto falámos já aqui esta manhã, combate-se também com redações robustas. É impossível combater a desinformação, a chamada desinformação, com redações tão curtas que não há tempo para pouco mais do que nada. E quando falo em menos jornalistas, também incluo os jornalistas mais velhos, porque hoje é impossível encontrar numa redação, eu arriscaria um limiar, é impossível encontrar numa redação pessoas com mais de 55 anos. No Spotlight, que era aquele filme sobre a denúncia pelo Boston Globe do caso de abusos sexuais de menores pela Igreja, por padres e bispos na Igreja americana, no Spotlight havia uma cena impressionante que na altura nenhum jornalista elogiou e que me marcou bastante. É que havia um jornalista que se reformava na redação. Eu não me lembro de alguém se reformar numa redação. É impossível também fazer mais, ou mesmo mais ou menos no dia-a-dia, com jornalistas muito mal pagos, em situações escandalosas de precariedade, em que se pagam por trabalhos de pessoas freelancer 50 ou 100 euros de trabalho em que as pessoas investiram bastante durante muito tempo. Sujeitas estas pessoas, as da redação e as que estão fora, a pressões das mais variadas, que pode ir da pequena pressão do chefe para que o texto saia naquele momento, mesmo que ainda não esteja necessariamente completo, até à fonte, até a outras pressões, seja do que for e de quem for. Eu introduzi aqui um parênteses sobre o fact-checking. É que todos agora dizem-nos que é importante haver fact-checking àquilo que se faz e muitas das vezes às notícias que se apresentam. Eu julgo que, apesar de tudo, o jornalista com tempo, e para ter tempo, de facto, era preciso ter outras condições de trabalho, o jornalista com tempo é que deve ser o primeiro verificador de factos dos seus próprios textos. Há pouco tempo alguém me dizia, e vou usar um exemplo desta casa, se um deputado me disser que está a chover e outro que não está a chover, a minha função não é publicar as duas opiniões antagónicas. A minha função é dizer, o deputado A diz-me que está a chover, o B diz que não, mas lá fora está de facto a chover. Na era digital, o desafio é procurar também, e isto é um desafio, julgo, que para esta casa, para as empresas, para o governo, para todos estudarem, fontes de financiamento alternativas. Não há soluções mágicas, mas há quem lá fora esteja a estudá-las, há exemplos que se vão ensaiando e não será porventura custado a dar dinheiro. Porque, por exemplo, a imprensa regional sabemos bem como vive ou não vive conforme as apetências de uma Câmara Municipal e conforme o noticiário desse jornal em relação a essa Câmara Municipal. É fácil fechar a torneira dos apoios aos jornais locais, que dependem muito desse tipo de publicidade, mas deve ser antes procurada a forma do Estado facilitar também financiamento. Estude-se então fundações, mecenato, os tais impostos à Google e ao Facebook, que eu não fiquei completamente convencido daquilo que se poderia ou não ter ido mais além com uma proposta de lei que houve aqui. O pagamento por serviços de clipping, e agora apetecia-me ser mauzinho com os deputados desta casa. Quantos senhores deputados é que compram diariamente um jornal
e abdicam de ler apenas o que vem no clipping. Com retorno para quem, de facto, produz e todos os dias alimenta jornais, rádios, televisões, sites, por aí fora. O jornalismo é um só, eu disse isto e mantenho, é esse o desafio. O jornalista hoje sai pouco para a rua, fica muito na secretária por falta de dinheiro, por falta de tempo. Também há quem fique na secretária por falta de interesse, porque há um qualquer Google que conta a história que nós temos que escrever, mas o essencial é beber na fonte. O jornalismo é um só, independentemente do meio que o usemos. Era isto. Obrigado.